Ai, que vergonha. Né? Os dois idiotas. E aí, galera, hoje eu tô aqui com a Gabi, a Gabriela Felisbino, que é uma amiga que eu tenho há uns 20 anos, né? A gente perdeu um pouco o contato por um tempo e agora a gente retomou a nossa amizade. Mas desde que a gente é pequena, desde que a gente é criança, a gente sempre teve muita afinidade em muitas coisas. E agora, como adultas, nós vimos que a gente tem mais afinidade ainda. Como, por exemplo, política, família, maternidade. E aí a gente acabou tendo a ideia, na verdade, a gente conversou e teve uma boa ideia de ela fazer parte do canal. Então ela vai agregar aos nossos bate-papos aqui, Pode beleza? ajudar ela a falar um pouquinho, que ela fala pouco, então... Dá uma mãozinha. Isso. Então tá, então eu queria... A gente vai fazer, na verdade, um bate-papo. Mas eu queria que a Gabi começasse explicando, assim, por que ela tem esse interesse por política, por essas questões familiares e tal. Bom, na verdade, a gente, lá na cidade da onde a gente se conhece, né, meu pai sempre foi envolvido com política, então a gente sempre teve muito ativo lá, é uma cidade política muito ativa, né, todo mundo se envolve, então eu me interesso desde pequenininha, desde a época que a gente se conhece, eu já brincava de distribuir panfleto, então essas coisas assim, já vai criando interesse na criança de entender a política, né? E depois a gente não larga mais, né? A gente vai entendendo, a gente escuta o pai falando com o tio e assim a gente vai achando aquilo interessante, como a minha filha faz hoje, me pergunta muita coisa do cenário político e eu procuro sempre explicar para ela da melhor forma para gerar esse interesse nela, porque eu acho que cidadania hoje, se a gente não tiver um entendimento político e não conseguir conduzir as nossas crianças para um esclarecimento nessa área, a gente não vai sair do lugar que a gente está nunca. E é interessante porque, assim, eu não era tão interessada em política, por política até um tempo atrás. Mas a gente começa, quando a gente desenvolve esse interesse por política, a gente não larga mais. Por mais que às vezes a gente se canse e a gente pense assim, eu não aguento mais, vou parar um pouco. Não tem como. Tu tenta parar de se envolver, de se indignar, mas tu não consegue. Tu liga um noticiário, escuta um rádio, e aí tu já quer saber mais daquilo que está acontecendo, e aí tu já vai atrás de mais coisas. Então eu acho que é saudável a certo ponto, né? Porque tenho amigos que me excluíram do Facebook por causa de compartilhamentos, então eu acho que tem posicionamento limite, político e tal, né? Tem um limite, né, do teu envolvimento. Tu vai te envolver, tu vai discordar do político tal, vai concordar com o político tal, né? Mas isso não quer dizer que porque o teu amigo não tem a mesma posição que tu vai precisar não largar serve mais pra ser teu amigo, né? Como eu vejo muita gente, tu apoia fulano de tal, me exclua do Facebook, né? Eu acho isso muito desnecessário. Tu apoia quem? Cenas para os próximos capítulos. Não, mas na verdade, isso é uma coisa que é bem triste, né? Porque apesar de a política estar sempre, como a gente estava falando antes, a gente sempre se envolver direto ou indiretamente, não tem como você fugir da política, né? Você não precisa acabar com o teu círculo social, isso é uma coisa que a gente discute muito, né? Um monte de gente, às vezes a gente fala qualquer coisa, é o nosso ponto de vista. Isso é uma coisa que eu bato muito aqui no canal. Exatamente. Né? Que não tem por que perder uma amizade, desfazer uma relação por causa de política. Exatamente. Eu acredito que assim, o diálogo é o mais importante pra gente chegar a um consenso. Que dizem que política e religião não se discute. Eu acho que não, acho que se discute muito, tem que se conversar muito. Porque é através da conversa que tu vai poder mudar os teus horizontes ou não, ou achar que não. Eu continuo, cada vez mais que eu converso, cada vez mais que eu me intero, mais eu tenho essa decisão. Então é uma decisão particular, mas que não te impede de conviver com outras pessoas. Claro, ou de debater sobre essas questões. Porque o que estão posicionando no Facebook é que porque tu apoia o A ou o B, ou esquerda ou direita, o teu caráter é assim ou é assado. Exatamente, isso. Né? Então é uma coisa que não consegue... O povo hoje não está conseguindo desvincular. Eu também, a minha posição é direita e não
Não é que eu seja de direita que agora eu sou homofóbica. Né? Isso são mitos, né? Mitos que a gente vai... Coisas, eu acho que a gente tem que apelar, todo mundo pro bom senso, né? Tu vai ver um gay fazendo promiscuidade no meio da rua, tu vai achar tão feio quanto se um heterossexual estivesse fazendo. É aquele limite, tu tá brigando por quê? Pra deixar duas pessoas se relacionarem em paz, que elas são do mesmo sexo, Sim. elas querem poder namorar igual tu namora. Ou tu quer que cristãos aceitem que um travesti num crucifixo e tudo aquilo que aconteceu naquela parada seja uma coisa normal e deva ser respeitada. Né? Então eu acho que a gente perdeu os parâmetros, passou dos limites e pra tudo, assim, pra tudo. Porque eu acho que a gente tá numa sociedade e a gente deve sim respeito às pessoas que estão à nossa volta. Do mesmo jeito que eu não tenho o direito de largar um chiclete na rua, um papel de bala, eu não tenho a obrigação de ver duas pessoas, seja hétero, seja gay, tá se agarrando no meio da rua, enfim. Esse tipo de posicionamento. Só que hoje tá muito difícil de se posicionar contra isso. Porque qualquer coisa que tu fale já vira como se tu fosse um... Intolerante. Intolerante, exatamente. E aquilo que eu falei de ouvir as pessoas de lado oposto, uma vez eu fiz uma postagem, eu nunca mais achei essa postagem. Eu queria muito achar. O Facebook tirou. Nunca mais me lembrou, nunca mais apareceu há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Eu fiz uma postagem e aí veio um amigo meu de extrema esquerda e um amigo meu de extrema direita. E os dois extremamente inteligentes. Então foi um debate de quase 400 comentários. Ai, que legal. E comentários gigantescos, assim. E, cara, e ali eu aprendi muito sobre marxismo, sobre capitalismo, sabe? Dos dois conversando um contra o outro. Beijo pros dois, tá? E eles são amigos? Os dois? Não. Ah, tá. Os dois não são amigos. Eles são amigos em comum. Eram amigos em comum meu no Face. Aí eu postei, o de esquerda foi lá e rebateu a minha postagem. Claro. Aí o de direita foi lá e rebateu a minha postagem. E aí foi entrando uns no meio, assim, e ficou um debate muito massa. E aí eu comecei a ler os comentários. Cara, o que eu aprendi, e é aquilo que eu te falei. Eu li muito nessa postagem, eu li muito sobre marxismo. Me deu mais vontade de ler, fui ler, e aí sim eu me posicionei mais ainda como direita. Como, né, contra o socialismo, contra a esquerda, contra tudo que esse comunismo prega. Então, assim, quem é comunista, desculpa, né, eu não sou mau caráter porque eu não gosto, entendeu? É isso que eu te falo, tem que debater sobre política, sim. Pra te saber se o que tu concorda é aquilo ali, porque informação eu acho que nunca é demais. Né? E é importante a gente ver o outro lado. A gente tá disposto a ver o outro lado. Porque, sabe, por mais que a gente não concorde, alguma coisa a gente vai aprender. Então é importante a gente ter essa abertura de escutar o outro lado. E isso é uma coisa que tá faltando muito e eu acredito que acabe prejudicando muito o debate. Sabe? Porque daí não vira um debate, vira um embate. Acaba o respeito. Aí a pessoa não tem mais argumento, ela parte pra agressão. E aí é o que tu falou, aí é um embate. Daí já dá preguiça. Eu fui fazer um comentário e aí veio, eu não vou nem falar sobre qual o assunto, mas eu fiz um comentário porque assim, fizeram uma postagem completamente nada a ver, acusando o fulano de não ter feito nada que ele não tinha como ter feito. Aí eu disse, sério mesmo que a responsabilidade era dele? E aí veio, né, o pessoal da esquerda veio, e aí já começou com aquelas coisas de querer partir pra agressão. Eu disse, que preguiça, cara. É tipo assim, ou a gente consegue conversar civilizadamente, ou eu me retiro. E não tem, tu precisa ofender, tu precisa agredir. Eu não agrido ninguém nos meus comentários, nas minhas postagens. Faço brincadeira assim, né? Aquelas hashtag, até teve um menino que postou no Floripa Mil Grau que não gostava de sovaco cabeludo, não sei o que. Daí eu botei assim, tu é um machista, não sei o que, e um sovaco peludofóbico. Aí a galera riu um monte, né? E a gente tem que brincar, porque
levar tudo muito a sério, a gente não vai mais conseguir conversar com ninguém. Ou só com quem tem a mesma posição política que a gente. Daí é complicado, né? Aí é complicado. Porque daí não agrega nada, não acrescenta, né? Claro que não, porque a gente precisa do diferente. Pra gente poder entender melhor. É legal entender o porquê que eles pensam daquele jeito. E eu acho muito, sabe uma coisa assim que é muito legal quando eu recebo no comentário de pessoas da esquerda, assim, teve um rapaz que eu postei um vídeo falando sobre Deus, sobre se Deus existe ou não, né? E aí ele era de esquerda e tal, e ele foi super respeitoso. Ele deixou claro que ele era de esquerda, mas ele foi super respeitoso. E é por isso que eu digo, não importa se o cara é de esquerda e direita, se ele vir com respeito conversar, exatamente, eu tô aberta ao debate. Aí ele veio super respeitoso, ele veio falar assim, olha, eu não concordo, né, tal, daí deu o posicionamento dele. Aí num outro vídeo, ele não seguiu o meu canal, nada, ele não se inscreveu, mas no outro vídeo ele veio e disse, agora eu concordo contigo, tá vendo como a gente pode conversar? Eu disse, com certeza, sabe, eu acredito assim, ó, que existem algumas coisas que todo mundo quer, sabe, ou pelo menos a maioria, existem aqueles caras que são mau caráter mesmo, que querem poder, querem, né, e tal, aí com esses aí é outros 500, mas a maioria dos meros mortais como nós, querem que a sociedade funcione direitinho, querem justiça para todos. Esse mundaréu de imposto que a gente paga e seja visto numa estrada boa, numa escola boa, num policial bem pago que não precise se corromper pro outro lado. Porque ou o cara morre ou não justificando a má conduta do policial, porque se ele aceitou aí, mas é a mesma coisa um professor. Se ele aceitou ser professor, ele merece ganhar aquele salário. Não é assim. Walter White. Um baita de um professor de química se corrompeu. Química teve que cozinhar cristal pra pagar o tratamento. Meu pai... Quem assistiu Breaking Bad vai entender. Agora eu tô cortando ali. O meu pai compartilhou um negócio pra ajudar o... Eu disse, pai... Eu vi essa postagem. Tu viu postando pra ele? Não, eu vi de outra pessoa que eu recebi. Eu disse, pai, isso é uma série do Netflix, Walter White não existe. Ajude o professor que está com câncer, não sei o que. Olha que eu olhei. Ai, pai, não. Então tá, por hoje acho que é isso. Então nós temos, né, vamos dar as boas-vindas pra Gabi, a nossa... Foi um prazer bater um papo aqui, desculpa se ofendi alguém. Eu pedi pra ela deixar eu falar palavrão, mas ela não deixou. Não, palavrão não pode. Mentira. Não, mas daí se ela falar, pode falar que daí eu coloco o pi, tá? Mas então agora o foco é ela, então se vocês quiserem fazer perguntas pra Gabi, vocês deixem aqui nos comentários, ou lá na fanpage, é melhor aqui nos comentários, tá? E que daí ela também pode, né, responder lá bem tranquilo. E por hoje é isso, então qualquer coisa... Obrigada por nos assistir, foi um prazer gravar com a minha amiguinha aqui. Beijo. Então tá, um beijão e até a próxima.